Imagina um país onde existe uma cachoeira de 226 metros de queda livre, 4,5 vezes mais alta que as cataratas do Niágara, despencando do meio da selva sem nenhuma cidade por perto. Um país onde, no mesmo quarteirão da capital, um templo hindu cheio de gente celebrando o Diwali, uma mesquita com o chamado para a oração e uma igreja anglicana de mais de 100 anos dividem a calçada sem nenhum problema. Um país onde, em um único dia, no meio da floresta, 918 pessoas, quase todas americanas, morreram em uma seita religiosa, no maior caso de morte coletiva por culto da história moderna. E quase ninguém aqui no Brasil lembra disso. Esse país faz fronteira com a gente. Faz fronteira com Roraima. E mesmo assim, a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar dele direito, não sabe o nome da capital, não imagina que ali se fala inglês e jura que é alguma ilha do Caribe. Hoje a gente vai conhecer a Guiana. Um lugar minúsculo, perdido no canto norte da América do Sul, que parece um erro de geografia, mas que nos últimos 10 anos virou uma das histórias mais malucas do planeta. E olha só, fica até o final, porque o motivo pelo qual esse paizinho anônimo, que ninguém conhecia, virou de uma hora para outra a economia que mais cresce no mundo inteiro, vai te surpreender. Bem-vindo à Guiana. Antes da gente mergulhar nas histórias estranhas, vale entender onde a Guiana fica e por que ela é tão diferente de tudo na América do Sul. Olha o mapa. Se você sobe do Brasil em direção ao norte, passando por Roraima, atravessando aquela fronteira esquecida no meio da Amazônia, você chega a um país que tem só 214 mil quilômetros quadrados. Para ter ideia, é menos do que o estado do Amazonas sozinho. É mais ou menos o tamanho do Reino Unido. E a população inteira do país é de aproximadamente 800 mil pessoas. 800 mil. É menos gente do que mora em Manaus. É menos do que cabe no Maracanã lotado 8 vezes seguidas. Um país inteiro com a população de uma cidade média do interior brasileiro. E mais estranho ainda, 90% desse território é coberto por floresta. Floresta amazônica densa, ininterrupta, do mesmo bioma que conhecemos no Pará e no Amazonas. Quase ninguém vive no interior. A população quase toda se aperta em uma faixa estreita de litoral, e a maior parte mora em Georgetown, a capital, ou perto dela. Agora vem o detalhe que quebra tudo. A Guiana é o único país da América do Sul inteira onde o idioma oficial é o inglês. Não espanhol como na Argentina, no Peru e na Venezuela. Não português como aqui. Inglês. Você atravessa a fronteira em Bonfim, Roraima, e na cidade do outro lado, que se chama Lethem, as placas estão em inglês, o atendente do mercado fala inglês, o motorista de táxi fala inglês. Você está literalmente do lado do Brasil, mas parece que entrou na Jamaica. Por quê? Porque a Guiana foi colônia britânica até 1966. Antes disso, foi holandesa. Por isso a moeda é o dólar guianês. O sistema é parlamentar e o trânsito é pela mão esquerda, igual aos ingleses. Em casa, no entanto, a maioria fala uma língua chamada creolese. É um crioulo de base inglesa, misturado com palavras africanas, indianas, ameríndias e até portuguesas que sobraram dos imigrantes da Madeira. Para um ouvido brasileiro, o creolese soa quase como inglês, mas mais musical, mais rápido, com cadência caribenha. Quando você passa pelo Stabroek Market, em Georgetown, ouve esse som por todo lado, misturado com o cheiro do peixe fresco, do curry de cabra e do hot recém-feito. E o Stabroek Market, aliás, é uma das imagens mais loucas da cidade. É um mercadão coberto, todo construído em ferro fundido, fabricado e importado de Edimburgo, na Escócia, e montado em Georgetown, em 1881. Você está no meio do trópico, na América do Sul, e a estrutura do mercado é a mesma usada em estações de trem vitorianas da Inglaterra. A torre do relógio do Stabroek virou o símbolo da capital. É a primeira coisa que aparece em qualquer foto antiga de Georgetown. Pois é, essa é a Guiana superficial. Pequena, inglesa, com floresta por todo lado, fronteira com a gente, e quase invisível para o brasileiro médio. Mas é só raspar a casca para descobrir que esse país é, talvez, o caldeirão cultural mais maluco das Américas. E é por aí que a gente começa.
Então a gente disse que a Guiana é anglófona, que foi colônia britânica e que tem 800 mil pessoas. Mas se você desembarcar em Georgetown agora e andar pelas ruas, vai notar uma coisa que confunde a cabeça de qualquer um. A maior parte das pessoas que você cruza simplesmente não parece sul-americana, não parece caribenha, não parece nenhuma das coisas que a gente espera ver naquela região. A explicação está em uma história que quase ninguém conta no Brasil, e ela começa em 1838. Naquele ano, o Império Britânico oficializou o fim da escravidão nas suas colônias. A Guiana Britânica, que produzia açúcar em escala industrial, ficou de repente sem mão de obra. Os africanos escravizados foram libertados e a maioria recusou continuar trabalhando nas plantações. Os ingleses precisavam de gente, muita gente, e rápido. A solução que eles inventaram foi importar trabalhadores contratados da Índia. Era o sistema chamado indentura. Indianos pobres, principalmente do norte da Índia, das regiões de Uttar Pradesh e Bihar, eram recrutados, embarcavam em navios, atravessavam o oceano em viagens que duravam meses e chegavam na Guiana com um contrato de 5 anos para trabalhar nas plantações de cana. No papel, tinham salário. Na prática, viviam em condições muito parecidas com a escravidão, recebiam quase nada e dependiam dos donos das fazendas para tudo. Esse fluxo durou de 1838 até 1917. Em pouco menos de 80 anos, cerca de 239 mil indianos foram trazidos para a Guiana. 239 mil. Em uma colônia que mal tinha alguns milhares de habitantes além dos descendentes africanos. O resultado foi que a Índia, literalmente, foi transplantada para dentro da América do Sul. Hoje, quase 200 anos depois, os indo-guianenses são o maior grupo étnico do país. Representam 40% da população. Em segundo lugar, vêm os afro-guianenses, descendentes dos antigos escravizados, com cerca de 30%. Depois, vêm os mestiços, com 20%. E os ameríndios, os povos indígenas originais, com 10%. Sobram menos de 1% de chineses, portugueses, libaneses e outras minorias. Pensa nesse mosaico. Em um único país com menos gente que Curitiba, você tem descendentes de indianos rezando em templos hindus, descendentes de africanos cantando em igrejas pentecostais, descendentes de ameríndios falando línguas caribe milenares, e descendentes de holandeses, portugueses e ingleses construindo o Estado moderno. Tudo isso convivendo, sem guerra étnica, sem segregação formal, em uma área menor que o estado do Pará. Agora, o que mais surpreende é o que sobrou culturalmente dessa mistura. A Guiana é o país com a maior proporção de hindus do hemisfério ocidental inteiro. Aproximadamente 31% da população segue o hinduísmo. Para efeito de comparação, no Brasil os hindus são uma fração quase invisível. Lá na Guiana, é quase um terço do país. E o governo guianês incorporou essa mistura na estrutura oficial do estado. Diwali, a festa das luzes, é feriado nacional. Fagua, o festival hindu das cores, é feriado nacional. Eid al-Adha e Eid al-Fitr, datas muçulmanas, são feriados nacionais. Natal, Páscoa e Mashramani, a festa republicana, também. É um calendário que parece impossível em qualquer outro país sul-americano. E o mais bonito é que esses feriados não são celebrados só pelos seus respectivos grupos religiosos. No Diwali, cristãos acendem lamparinas. No Eid, hindus visitam vizinhos muçulmanos para comer biryani. Em Pagua, todo mundo se joga na rua e se pinta com pó colorido. Os indo-guianenses trouxeram a culinária junto. Em Georgetown, o hot, o curry, o dal puri e o doubles não são comida exótica de restaurante caro. São comida de calçada. Você compra na esquina, embrulhado em papel jornal, por menos de $1 guianês. O que era costume de aldeia do norte da Índia, em 1800 virou comida de rua brasileira, ou melhor, sul-americana, em 2000 e tantos. Os afro-guianenses, por outro lado, mantiveram o que chamam de cook-up rice, um arroz cozido com tudo o que tem na geladeira, costela de porco, feijão, coco, pimenta
herança das técnicas que vieram da África Ocidental. E os indígenas, das aldeias do interior, mantiveram a pepper pot, um ensopado de carne cozinhada em caçaripe, um caldo escuro feito da raiz da mandioca brava, técnica milenar dos povos arawak. O Natal guianês tradicional é pepper pot com pão branco. Caçaripe ameríndia, no prato cristão, em uma família indo-descendente. É a Guiana em uma colher. E aqui vem o detalhe que ninguém imagina. A Guiana é o único país da América do Sul onde, em uma única quadra do centro, é completamente normal ver um templo. Mandir hindu colorido, com estátuas de Shiva e Ganesh, do lado de uma mesquita com a meia-lua no topo, do lado de uma igreja anglicana centenária com vitrais britânicos. Tudo isso a 3 quadras de distância de um mercado vitoriano de ferro fundido. Não é cenário. É terça-feira em Georgetown. Agora a gente precisa entrar em uma parte sombria da história da Guiana. Uma parte que, no mundo todo, é mais conhecida do que o próprio nome do país, mas que, paradoxalmente, no Brasil, quase ninguém conecta com a Guiana. Quando se fala em Jonestown, a primeira reação da maioria dos brasileiros é perguntar onde fica isso. Pois é, fica na Guiana. E foi talvez a tragédia mais brutal e mais bizarra que aconteceu na América do Sul no século XX. Para entender o que rolou, a gente precisa voltar para a Califórnia, nos Estados Unidos, no final dos anos 60. Lá, um pastor americano chamado Jim Jones tinha fundado uma igreja chamada People's Temple, o Templo dos Povos. No começo parecia uma comunidade progressista, com discurso de igualdade racial, ajuda aos pobres, integração de negros e brancos em uma época em que isso ainda era raro nos Estados Unidos. Muita gente se converteu. Em pouco tempo, o templo tinha milhares de membros, principalmente em São Francisco, mas por dentro era um culto. Jim Jones controlava a vida dos seguidores, confiscava bens, decidia com quem cada um podia se casar, aplicava castigos físicos, forçava sessões de confissão coletiva e começou a delirar com a ideia de que o governo americano ia destruir o templo. Quando jornalistas começaram a investigar a igreja em 1977, Jones percebeu que o cerco apertava e decidiu fugir. A fuga foi para Guiana. Por que para Guiana? Por 2 motivos. Primeiro, porque o governo da Guiana naquela época, comandado por Forbes Burnham, era socialista, anti-imperialista e queria povoar áreas remotas do interior para reforçar a fronteira com a Venezuela, que já ameaçava o Essequibo. Burnham viu nos americanos uma oportunidade. Concedeu uma área no noroeste do país, em uma região chamada Port Kaituma, perto da fronteira com a Venezuela. Segundo, porque era um lugar tão remoto, tão escondido dentro da selva, que ninguém ia poder investigar Jones por lá. Sem estradas, sem telefone, só de avião pequeno ou barco. Em 1977 e 78, cerca de 1.000 seguidores do People's Temple foram transferidos para Guiana. Construíram uma comunidade no meio da floresta e batizaram de Jonestown, em homenagem ao próprio Jim Jones. Era uma cidadezinha autossuficiente, com casas de madeira, cozinha coletiva, plantações, oficina, escola, e um pavilhão central onde Jim Jones discursava todos os dias, às vezes por horas seguidas, em alto-falantes que ecoavam pela selva. Para fora, parecia uma comunidade alternativa idealista. Por dentro, virou uma prisão. Passaportes confiscados, vigilância armada, trabalho forçado 14 horas por dia, punições brutais, crianças separadas dos pais. E todas as noites, sessões de doutrinação chamadas Noites Brancas, em que Jones simulava ataques iminentes do governo americano e fazia os seguidores beberem líquido que ele afirmava conter veneno, para testar a lealdade. Várias vezes ele fez isso, quase como ensaio. Em novembro de 1978, parentes preocupados nos Estados Unidos conseguiram convencer um congressista chamado Leo Ryan, deputado pela Califórnia, a investigar Jonestown pessoalmente. Ryan voou até a Guiana com jornalistas, fotógrafos e familiares de membros. Pousou no aeródromo de Port Kaituma. Foi até a comunidade. Passou um dia entrevistando seguidores. E no fim do dia, alguns membros pediram para ir embora com ele. Tinham desistido do culto. Era 18 de novembro de 1978.
Quando o grupo do congressista chegou de volta ao aeródromo para embarcar, com os desertores, homens armados enviados por Jim Jones apareceram em um trator com reboque, abriram fogo e mataram 5 pessoas no asfalto. Entre os mortos, o próprio congressista Leo Ryan, 3 jornalistas e uma desertora do templo. Leo Ryan se tornou o único congressista americano da história a ser assassinado em serviço. Nesse mesmo momento, em Jonestown, Jim Jones reuniu todos os seguidores no pavilhão central. Disse que o ataque ao aeródromo significava que o governo americano viria buscá-los a qualquer minuto. Disse que era hora do suicídio revolucionário. E mandou trazerem grandes tonéis de Flavor Aid, um suco em pó parecido com o Kool-Aid, misturado com cianeto, calmantes e tranquilizantes. As crianças foram primeiro. Pais, mães e enfermeiras usaram seringas para borrifar a mistura na boca dos bebês. Depois, os adultos. Alguns engoliram voluntariamente. Outros foram forçados, contidos por guardas armados. Há gravações em áudio do dia inteiro, em fitas que foram recuperadas depois pelas autoridades americanas. Você consegue ouvir Jim Jones repetindo, no microfone, calmamente, morram com dignidade, enquanto crianças choram ao fundo. No fim do dia, 909 pessoas estavam mortas dentro do acampamento de Jonestown. Cerca de 1/3 delas eram crianças. Somando com os mortos do aeródromo de Port Kaituma e 3 membros do templo que foram assassinados na sede de Georgetown na mesma noite, o total chegou a 918. 918 mortos em um único dia. Foi a maior perda de vidas civis americanas em um único incidente, até o ataque às Torres Gêmeas em 2001. E o fato mais perturbador é que isso aconteceu no meio da floresta da Guiana, em uma cidade que existia, oficialmente, no território de um país soberano sul-americano, mas que era, na prática, um culto americano operando em uma cápsula isolada. O governo da Guiana, na época, ficou em choque. Demorou dias para autoridades chegarem até o local. Os corpos foram exumados e enviados de volta para os Estados Unidos. Jonestown foi abandonado. A selva tomou conta. Hoje, mais de 40 anos depois, Jonestown ainda existe como ruína, escondida em meio à floresta de Port Kaituma. As estruturas de madeira já apodreceram. Sobraram restos de máquinas enferrujadas, escombros do pavilhão central e marcas no chão onde ficava a cozinha coletiva. Em 2024, o governo da Guiana anunciou um projeto controverso de transformar Jonestown em destino turístico de memorial, parecido com Auschwitz. A ideia dividiu opiniões. Alguns dizem que é necessário não esquecer. Outros acham que é mórbido demais. Para a Guiana, Jonestown foi um trauma duplo. Primeiro, pela tragédia em si. E segundo, porque por décadas o nome do país, quando aparecia no mundo, vinha associado àquela imagem. Guiana virou sinônimo do lugar onde aconteceu o Jonestown. Como se a história de 800 mil habitantes pudesse ser resumida em um único dia, em 1978. E é aqui, finalmente, que a gente chega na parte da Guiana que ninguém entendeu ainda direito. A parte que está mudando, em tempo real, o mapa econômico da América do Sul. A parte que é, talvez, a história mais surreal que aconteceu em algum país do nosso continente nos últimos 50 anos. Em maio de 2015, a ExxonMobil, gigante americana do petróleo, perfurou um poço offshore na costa da Guiana, a cerca de 190 quilômetros do litoral, em uma área batizada de Bloco Stabroek. O poço se chamava Liza 1. E o que encontraram embaixo daquele fundo do mar mudou tudo. A Guiana, até aquele momento, era um dos países mais pobres da América do Sul. Vivia de mineração de bauxita, de exportação de açúcar e de arroz, de turismo praticamente inexistente e de remessas da diáspora. O produto interno bruto inteiro do país era de cerca de 3,5 bilhões de dólares. Menos do que o orçamento anual de uma cidade média brasileira. As estradas eram precárias. A infraestrutura sucateada. Milhares de jovens emigravam todo ano para os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. A descoberta da ExxonMobil foi gigantesca, mas o tamanho real só ficou claro nos meses seguintes, conforme mais poços eram perfurados. O bloco Stabroek continha, segundo as estimativas,
Mais de 11 bilhões de barris de petróleo recuperáveis. 11 bilhões. Para ter ideia, a Venezuela inteira, que era a maior detentora de reservas comprovadas do planeta, tem 300 bilhões, mas distribuídos em décadas de exploração madura. 11 bilhões em um único bloco offshore, descoberto de uma vez em um país de 800 mil habitantes, é uma proporção que não tem paralelo na história moderna. A produção começou em 2019, no Campo Lisa. Em 2022, a Guiana já bombeava mais de 300 mil barris por dia. Em 2024, passou de 400 mil. E, em 2025, atingiu uma média de aproximadamente 716 mil barris diários. Para colocar em escala, a Petrobras produz cerca de 2,5 milhões de barris por dia, com um país inteiro de 200 milhões de habitantes para sustentar. A Guiana, com menos de 1 milhão de pessoas, está produzindo 1/3 do que o Brasil produz. E a meta da ExxonMobil é, até 2030, chegar a 1,7 milhão barris por dia. O que isso fez com a economia foi uma loucura sem precedente. Os indicadores oficiais registraram, em 2022, um crescimento do Produto Interno Bruto guianês de mais de 60% em um único ano. 60%. Nenhum país no mundo, nas últimas décadas, cresceu nessa velocidade. Em 2023, o crescimento foi de aproximadamente 34%. Em 2024, voltou para 43%. E em 2025, as projeções internacionais apontam que a economia ainda deve crescer entre 25% e 30%. A economia guianesa, que valia 3,5 bilhões em 2015, ultrapassou 21 bilhões de dólares em 2024. Projeções sérias indicam que pode passar de 50 bilhões até 2030. A Guiana, que era um dos países mais pobres por habitante das Américas, virou um dos 10 países mais ricos do mundo por habitante. Em uma década. Em 10 anos. Georgetown, a capital, virou um canteiro de obras gigante. Prédios de vidro subindo onde antes só tinha barraco. Hotéis 5 estrelas inaugurando todo mês. Trânsito infernal que antes não existia. Carros de luxo, restaurantes finos, aeroporto sendo reformado, estrada nova ligando Georgetown a Latin, a fronteira com Roraima, sendo asfaltada com financiamento brasileiro do Banco Nacional de Desenvolvimento. A própria Embaixada do Brasil em Georgetown, que sempre foi pequena, virou uma das mais movimentadas das Américas, porque empresas brasileiras estão correndo para entrar no boom. Mas, como toda história de riqueza súbita, tem o outro lado. Para começar, o vizinho ao oeste, a Venezuela, olhou para tudo isso com inveja e raiva. E aí entra a história mais explosiva. A maior parte das reservas de petróleo da Guiana está exatamente embaixo da costa do Essequibo, uma região que ocupa cerca de 2/3 do território guianês inteiro. E o Essequibo é, há mais de 100 anos, uma área disputada pela Venezuela. A fronteira atual foi definida em 1899, em um tribunal arbitral em Paris, que decidiu a favor da Guiana Britânica. A Venezuela aceitou na época, mas, em 1962, mudou de ideia, alegou que o laudo tinha sido fraudado e começou a reivindicar a região. Durante décadas, a disputa ficou parada, no plano diplomático. Mas quando a ExxonMobil começou a tirar bilhões de barris, justamente daquele pedaço de mar, o regime de Nicolás Maduro decidiu reabrir a Guerra Fria. Em 3 de dezembro de 2023, a Venezuela realizou um referendo perguntando ao povo se concordava em anexar o Essequibo, transformar a região em Estado venezuelano e dar cidadania venezuelana aos seus habitantes. Maduro afirmou que mais de 95% dos votantes apoiaram a anexação. Analistas independentes mostraram que a participação real foi baixíssima e que o resultado foi inflado. Mas o efeito foi imediato. Maduro declarou o Essequibo um estado venezuelano. Imprimiu mapas oficiais com o território incluído na Venezuela. Concedeu licenças de exploração de petróleo na área, como se fosse soberano. E começou a mobilizar tropas perto da fronteira. A Guiana sozinha não tem exército para defender nada.
O efetivo militar guianês inteiro tem cerca de 3.000 pessoas. A Venezuela tem mais de 100.000. Numericamente, é uma piada. Mas a Guiana corre para o Tribunal Internacional. A Corte Internacional de Justiça de Haia ordenou, em 1º de dezembro de 2023, que a Venezuela não mexesse no território. Maduro disse que não reconhece a jurisdição da Corte. E foi aí que o Brasil entrou em cena. Em dezembro de 2023, o presidente Lula avisou Maduro publicamente que o Brasil não aceitaria nenhuma medida unilateral. Em 18 de dezembro, o Exército Brasileiro enviou centenas de mísseis antitanque de fabricação nacional para reforçar a fronteira em Roraima. Soldados foram deslocados para Pacaraima. Foi a primeira movimentação militar significativa do Brasil no norte da Amazônia em décadas. Em março de 2025, um navio da Marinha venezuelana entrou em águas guianesas, próximo a uma plataforma da ExxonMobil. A Guiana acionou os Estados Unidos. Os americanos que dependem do petróleo do bloco Stabroek mandaram um destroyer para a região. A tensão escalou. E hoje, enquanto a gente grava esse vídeo, a Guiana é o ponto de uma guerra fria silenciosa que envolve, ao mesmo tempo, a ExxonMobil, o regime venezuelano, o Brasil, os Estados Unidos e a maior reserva de petróleo descoberta no mundo no século XXI. Em 10 anos, a Guiana saiu de país irrelevante que ninguém conhecia para ponto mais quente da geopolítica sul-americana. E o gatilho disso foi um único poço de petróleo perfurado em maio de 2015. Quando você junta essas 3 camadas, fica difícil de processar. Por um lado, um país de 800.000 pessoas, comprimidas em uma faixa litorânea estreita, falando inglês e creolese, vivendo uma das maiores misturas étnicas e religiosas das Américas, com hindus, muçulmanos e cristãos comemorando feriados juntos. Por outro lado, o palco da maior morte coletiva por seita da história, com 918 vidas perdidas em um único dia em 1978. E, por cima de tudo, a explosão econômica mais rápida que o mundo já viu, transformando um dos países mais pobres do continente em um dos mais ricos do planeta por habitante, em pouco mais de uma década. Olha só o que isso significa, na prática. A Guiana é a prova de que países anônimos podem mudar para sempre, do dia para a noite, em uma escala que a geografia não preparou ninguém para entender. Por décadas, o brasileiro médio tratou a Guiana como aquele vizinho que ninguém sabia bem onde ficava. Confundia com Guiana Francesa. Achava que era a ilha do Caribe. Não conseguia citar a capital. Imagina um país sul-americano, que faz fronteira com a gente, ali do lado de Roraima, e que era, na cabeça do brasileiro, mais distante que o Japão. Pois é. Esse país, ignorado, anônimo, esquecido, é hoje o que mais cresce no mundo. Esse país pequenininho está agora mesmo abrigando uma das 3 maiores petrolíferas do planeta operando no seu litoral. Esse país está no centro de uma disputa territorial que pode arrastar Brasil e Estados Unidos para um conflito sério. Esse país tem 1/4 da população seguindo o hinduísmo, em pleno hemisfério ocidental. Esse país abriga, escondida na selva, a cidade fantasma, onde aconteceu o maior trauma religioso do século XX. E esse país, em algum momento, vai começar a aparecer com mais frequência no noticiário do Brasil. Porque uma estrada está sendo asfaltada, porque empresas estão atravessando a fronteira, porque o turismo está descobrindo o Caeter Falls, e porque, queira ou não, a gente vai precisar conviver com esse vizinho que cresceu sem a gente perceber. E é aqui que o paradoxo bate. Quando a gente assume que conhece os vizinhos da América do Sul, normalmente lembra de Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia. Esquece de Suriname. Esquece de Guiana. Esquece da Guiana Francesa, que tecnicamente é território da França. Mas é essa periferia esquecida do continente que está abrigando as histórias mais surreais que estão acontecendo agora. Pessoas hindus se preparando para o Diwali em outubro, com dias iluminando casas em uma cidade tropical. Plataformas de petróleo bombeando bilhões de dólares por mês a 200 quilômetros da costa. Sobreviventes idosos de Jonestown ainda vivos, dando entrevistas, contando como escaparam da matança. Mísseis brasileiros estacionados perto da fronteira em Pacaraima.
Crianças Makushi indo à escola em Letten aprendendo inglês e português ao mesmo tempo, porque já entenderam que o futuro vai falar as duas línguas. A Guiana ensina, sem querer, que mapas mentais envelhecem rápido. O que valia em 1990 não vale em 2025. O que valia em 2010 não vale em 2025. E o vizinho que a gente ignorou por 30 anos pode, em mais 10, virar a economia mais relevante por habitante da América do Sul. Sem que ninguém aqui no Brasil percebesse direito. E é aí que mora a parte mais incrível dessa história. A Guiana, mesmo com Jonestown no passado, mesmo com a ameaça venezuelana no presente, mesmo com o desafio gigante de não cair na maldição do petróleo, virou uma prova viva de que um país pequeno, anônimo, ignorado, pode renascer em uma década. Pode transformar a si próprio. Pode passar de lugar onde aconteceu uma tragédia para lugar onde está acontecendo o crescimento econômico mais acelerado do planeta. Isso é, talvez, a coisa mais esperançosa que dá para dizer sobre o mundo em 2025. Países podem mudar. Geografias esquecidas podem virar protagonistas. E não tem nada de fatalidade na história. A Guiana é prova de que o tamanho não importa tanto quanto o momento. Ela é menor que Manaus em população, mais pobre que a Bolívia em produto interno bruto total, mais isolada que a Patagônia em estrutura. E mesmo assim, está, nesse exato momento, recebendo embaixadores de todo o planeta, fechando contratos bilionários, sendo cortejada por Brasil, Estados Unidos, China, Índia, todo o mundo. Um país que nem aparecia em livros didáticos brasileiros há 20 anos hoje, aparece toda semana na rede de notícias britânica. Talvez a gente aqui no Brasil devesse olhar com mais atenção para os nossos vizinhos esquecidos. Talvez a gente devesse parar de tratar Guiana como sinônimo de ilha caribenha distante e começar a tratar como o que ela realmente é. Ou seja, um país irmão, fronteiriço, latino-americano à sua maneira, com histórias que merecem ser conhecidas tanto quanto as da Argentina ou as do Peru. Porque, queira ou não, daqui a 10 anos, a Guiana vai ser uma das economias mais relevantes do nosso continente. E ainda vai estar ali, ao norte de Roraima, esperando que a gente atravesse a fronteira para conhecer. E para fechar esse vídeo, fica uma pergunta sincera para você que chegou até aqui. Antes de assistir esse vídeo, você sabia que a Guiana existia? Sabia que ela faz fronteira com o Brasil, ali do lado de Roraima? Sabia que ali se fala inglês e não espanhol? Sabia que ela é, agora mesmo, a economia que mais cresce no mundo inteiro? Comenta aí embaixo qual dessas coisas mais te surpreendeu. Se foi o Jonestown, se foi o petróleo, se foi a quantidade de hindus, se foi a Cayeter Falls com 4 vezes a altura do Niágara, ou se foi simplesmente o fato de que existe um país inteiro vizinho a gente que a gente nunca tinha parado para prestar atenção. E se você curtiu descobrir esse pedaço esquecido da América do Sul, fica ligado, porque o Suriname, o outro vizinho anônimo do Brasil, está na fila para a próxima viagem. A gente vai continuar atravessando essas fronteiras que ninguém atravessa, descobrindo esses países que ninguém conhece, juntando as peças desse continente que a gente acha que entende, mas, na real, mal arranhou a superfície. Até a próxima!